Os títulos públicos federais e seus riscos. Sim, os títulos públicos federais também têm riscos, né? Antes de mais nada, hashtag seja top, né? Dá o seu like, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Segue a gente no Insta. Toda semana, todo dia tem conteúdo novo e exclusivo lá no Insta. Assim como esse é um conteúdo exclusivo para o YouTube, tem um monte de conteúdo exclusivo também para o Instagram. Então, também conta aqui embaixo nos comentários de onde que você é. Eu adoro saber da onde que é a galera que assiste, que está estudando para uma certificação financeira. Hoje o assunto bate e volta é risco dos títulos públicos federais. Só para lembrar, a gente tem três tipos de títulos públicos federais. A gente tem os títulos pré-fixados, os pós-fixados, e a gente tem também os títulos... híbridos, né? Híbridos. Bom, o que é um título pós-fixado? O título pós-fixado significa que a gente vai saber a rentabilidade dele depois, né? Então a gente tem a LFT, né? O Tzinho vem depois, então ele é pós. Agora, se ele é pré, significa que a gente sabe a rentabilidade antes. Então a gente tem a NTNF, e a LTN, né? Por quê? Repara que o T vem antes, né? Se o Tzinho vem antes, é pré-fixado. Então, no pré-fixado, eu vou ter lá, por exemplo, uma remuneração de 10%. Já o pós-fixado, eu vou ter a remuneração da taxa Selic, né? E o híbrido tem o B de bom, de Brasil, né? Porque a gente vai ter a NTNB e a gente vai ter a NTNB principal, que paga somente lá no final, né? Aqui a gente tem cupom semestral, aqui a gente tem cupom semestral. Mas o grande objetivo desse vídeo aqui não é esse. O grande objetivo é falar sobre o risco dos títulos públicos federais. Sim, também tem risco. Por mais que o Tesouro Selic seja considerado o risk-free, né? Ou o ativo livre de risco, os títulos têm sim os seus riscos. Quais são esses riscos? Bom, são dois grandes riscos que a gente tem. Primeiro, os títulos públicos federais, né? Os títulos públicos federais nada mais são do que eu e você emprestando do dinheiro para o governo. Se nós estamos emprestando dinheiro para o governo, concorda comigo que tem um risco de o governo não pagar de volta? Bom, esse risco de o governo não pagar, a gente chama de risco de crédito. Afinal de contas, o que a gente está concedendo para o governo é um crédito. Ok, o Brasil nunca deu calote, né? O governo brasileiro sempre pagou direitinho as suas contas. Mas eu vou te contar um segredo. A gente tem uns vizinhos aqui, que são os argentinos. É muito comum a Argentina dar calote na sua dívida. Então, muito cuidado, né? Por mais que a gente seja confiável, entre aspas, existe o risco de crédito em títulos públicos federais. E o segundo risco é o risco de mercado. A gente vai ter esse risco de mercado nos pré-fixados e também nos títulos híbridos, né? Híbridos. Por quê? Os títulos pré-fixados funcionam da seguinte forma. A gente tem um gráfico bem bonito aqui, né? E a gente sabe que na data do vencimento aqui, o valor do título público federal pré-fixado, ele sempre tem o valor de R$1.000. Então imagina o seguinte, vamos dizer que faltam 252 dias úteis para o seu vencimento. Então, o título tem que estar valendo aqui mais ou menos uns seus R$900, né? Vamos fazer um cálculo bem de padeiro aqui para você entender a lógica. Qual que é a remuneração que esse título tem que ter para que em 252 dias úteis ele chegue aqui, ele faça a sua reta até os R$1.000? Bom, ele tem que render, né, mais ou menos 10%, né? Para que esse título renda 10%, a gente vai ter que ter a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros, em mais ou menos lá, seus 9%. O que acontece? Se a taxa Selic baixar e passar a 3%, como é hoje, o que acontece? Esse título não vai pagar 10% nem a pau, Juvenal, né? Ele vai pagar lá, 5%. Então, repara, o que acontece? Se esse título valia R$900 para que em um ano ele pudesse chegar aos 1.000, agora 900 mais 5% vai chegar a 1.000? Não vai chegar nem perto. Então ele não vale mais 800, ele vai valer 950. Então
Repare que a gente alterou o gráfico, ele vai começar aqui em cima. E se fosse o contrário, se de 9 a gente passasse para 15, a taxa de juros vai passar a ser de 16%. O que acontece? A gente não precisa de 900, a gente precisa ter um título que vale R$800. Então, mudou aqui. Então, presta atenção, o que aconteceu aqui foi a mudança do preço dele aqui atrás. Então, se você tinha um título que vale 900, puf, do dia para a noite ele vale 800. Você perdeu o dinheiro. Então, é por isso que a gente tem o risco de crédito, que é o risco de o governo te dar calote, e a gente tem o risco de mercado, que é referente à volatilidade do preço dos títulos no curto prazo. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, vem para a Top. A gente tem os cursos de certificações financeiras, todas elas, CPA10, CPA20, CEI, Ancord e muitos outros por uma assinatura de R$ 97. Além de vários cursos livres, como Matemática Financeira com HP12C, Montar Currículo, Venda de Seguros e vários outros. Tudo isso por R$ 97. Então, tá com medo ainda? Melhor ainda, ó, 7 dias grátis. Então clica no link aqui embaixo e vem testar 7 dias grátis sem compromisso nenhum. Se você não gostar, não precisa pagar nada, beleza? Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, ó, seja top, dá o seu like, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue a gente lá no Insta, ó. Conteúdos exclusivos, e não esquece de me contar aqui embaixo de onde você é. Sou apaixonado por esse nosso país imenso. Um abraço e tchau!